Gente, a partir desse vídeo, a gente vai começar a entrar na parte de macroeconomia aplicada à vida real, aplicada aos seus investimentos. Então, antes da gente entender como investir, como montar uma carteira, a gente precisa entender como que a inflação, a Selic, o câmbio interferem diretamente no seu bolso e, consequentemente, nos seus investimentos. E hoje nós vamos falar de um conceito que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente de fato entende, que é o conceito de inflação. Provavelmente você já sentiu que o seu salário ele não dura mais como antes, né? Que com o mesmo valor você compra menos coisas do que você comprava um tempo atrás, e isso tem nome, né? É o que a gente chama de inflação. Mas olha só, a inflação ela não é só um número técnico que aparece ali no jornal, tá? Ela é um ladrão invisível, então todo mês ela tira um pedacinho do seu poder de compra e ela é bem silenciosa, né? Ela vai corroendo os seus planos, vai sabotando os seus investimentos e prejudica mais ainda quem ganha menos, né? Porque geralmente quem ganha menos tem menos instrumentos financeiros para se proteger. Então, o que é a inflação? De forma muito direta, ela é o aumento generalizado de preços. Então, quando dizem que a inflação foi de 10% ao ano, isso quer dizer que, em média, os preços subiram 10%. Agora, média para quem? Né? Então, para começar explicando isso, vamos entender o que é o IPCA. Né? O IPCA é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, né? Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É ele que o governo usa como base para definir as metas de inflação, para fazer ajustes da taxa Selic, para tomar boa parte também das decisões de política econômica no Brasil. Quem calcula o IPCA? É o IBGE. Como que ele calcula? Todo mês, eles coletam aproximadamente aí 430 mil preços em 30 mil pontos de vendas em 13 regiões urbanas do país, e eles comparam esses preços com o do mês anterior e vão gerar um único número, que é o Índice Oficial de Variação de Preços. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte: isso é uma média nacional. E como toda média, ela esconde realidades diferentes. Então, a inflação pessoal, ela existe, né? A sua inflação não é igual à do seu vizinho. Esse é o conceito de inflação pessoal, né? A sua cesta de compras, ela pode ser totalmente diferente da média dos brasileiros. A minha pode ser totalmente diferente da sua. Então, vamos supor que você não coma carne, né? Ou não tem filhos em idade escolar. O impacto da inflação para você vai ser diferente do índice oficial, ou seja, o IPCA é a régua do governo, mas a régua que importa para a sua vida é o quanto os preços das coisas que você consome estão subindo, tá? Como é que entra o seu salário nessa história toda? É bem simples, né? Se o seu salário ele sobe menos do que o IPCA, você perde poder de compra. Se ele sobe igual, ele se mantém, e se ele sobe mais, você ganha poder de compra. Então, entender a inflação é fundamental para negociar aumento de salário, para corrigir o aluguel, para renegociar contratos e, principalmente, para proteger os seus investimentos, tá? Porque existem ativos atrelados à inflação que se valorizam acima dela, né? E te protegem dessa corrosão natural. E o que causa a inflação? Gente, são vários fatores que podem causar a inflação, mas eu acho que dentre os principais, tá? A gente pode citar a oferta e demanda. Então, se eu tenho muitas pessoas querendo comprar, pouca coisa para vender, os preços acabam subindo. Temos também o custo de produção, né? Então, se a energia, o combustível, a logística, os valores sobem, o preço final também sobe. Ou clima, né? Eu tenho uma seca que acaba afetando a safra, consequentemente eu tenho menos oferta, o preço sobe. Ou eu tenho uma crise internacional, uma pandemia, uma guerra, problemas de abastecimento, também vai impactar os preços. E, obviamente, políticas internas, né? Então, gasto público descontrolado, impressão excessiva de dinheiro também pressionam a inflação. E aí é que eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Se você deixar R$ 100 embaixo do colchão e a inflação for de 10% ao ano, no final do ano esse dinheiro ele não vale mais R$ 100, ele vale 90 em poder de compra, tá? Então tem gente que acha que
tá guardando dinheiro assim. Ou então coloca na poupança, que é um erro clássico, né? Muita gente acha que deixar o dinheiro na poupança protege da inflação, de corroer o seu poder de compra. Só que não protege, né? Na maior parte do tempo, a poupança ela rende menos do que a inflação, ou seja, você continua perdendo dinheiro e nem percebe. E aí aqui agora eu vou colocar uma curiosidade histórica para vocês na tela, que eu acho que talvez esse dado vocês nunca tenham visto. Entre 1980 e 1994, antes da criação do Plano Real, olha quanto foi a inflação acumulada no Brasil. Gente, mais de 13 trilhões por cento. É isso mesmo que você ouviu. A maior variação mensal do IPCA foi em março de 1990, com 82% em um único mês de inflação, e a menor foi em julho de 22, quando a gente teve uma deflação, na verdade, né, de menos 0,68. E desde a criação do Plano Real, lá em 94, a inflação acumulada no Brasil já passou de 200%. E por que tudo isso importa? Porque a inflação vai afetar tudo. Vai afetar os seus investimentos, vai afetar os seus planos, vai afetar o seu custo de vida, né? E vai influenciar diretamente nas decisões do governo, no aumento ou na queda da taxa Selic, né? Que é, inclusive, o tema do nosso próximo vídeo. Então, gente, investir é se proteger, né? Investir não é sobre ficar rico rápido, é sobre proteger o seu poder de compra. É sobre garantir que os seus sonhos não sejam engolidos pelo tempo, pela inflação, tá? Então, vamos lembrar disso. Inflação não é um número no jornal. Ela é um risco real que você precisa aprender a controlar. E o primeiro passo para aprender a controlar é entender ela. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre a Selic,